Segunda Guerra Mundial. Um conflito global. Brutalidade sem precedentes. Da Europa devastada pelas bombas às ilhas do Pacífico, a sombra da guerra tocou cada canto do globo. Milhões pereceram, incontáveis outros carregaram feridas invisíveis. Este ensaio mergulha em três de suas atrocidades mais horrendas: o Holocausto, o Massacre de Nanquim e a Ferrovia da Birmânia. Ao entender o passado, podemos iluminar melhor o caminho para um futuro mais humano. O Holocausto, uma palavra sinônimo de crueldade inimaginável. Orquestrado pelo regime nazista, este genocídio assassinou sistematicamente 6 milhões de judeus. Judeus foram despojados de suas casas, posses e identidades, confinados em guetos, passando fome e trabalhando até a morte. Muitos foram deportados para campos de concentração, vastos complexos de extermínio, câmaras de gás, disfarçadas de chuveiros, tornaram-se instrumentos de assassinato em massa. O Holocausto permanece como um alerta severo. Uma sociedade infectada pelo ódio pode levar a atrocidades inimagináveis. Enquanto a Europa se recuperava do Holocausto, um pesadelo semelhante se desenrolava na Ásia. Em dezembro de 1937, o exército imperial japonês capturou Nanquim, então capital da China. O que se seguiu foi um reinado de terror de 6 semanas conhecido como o Massacre de Nanquim. Homens, mulheres e crianças foram brutalmente assassinados, mulheres submetidas a terrível violência sexual. O Massacre de Nanquim permanece como uma lembrança brutal de que os horrores da guerra se estendem muito além do campo de batalha. A Ferrovia da Birmânia, trabalho forçado e morte. O exército japonês buscava construir uma ferrovia através das densas selvas da Birmânia. Mais de 60 mil prisioneiros de guerra aliados, juntamente com incontáveis trabalhadores asiáticos, foram escravizados. Esses homens, enfraquecidos pela fome e doenças, foram forçados a trabalhar em condições brutais. Malária, disenteria e cólera se espalharam pelos campos, ceifando milhares de vidas. A Ferrovia da Birmânia serve como um lembrete brutal do custo humano da guerra e da crueldade infligida na busca pela vitória. As atrocidades da Segunda Guerra Mundial deixaram uma marca indelével na psique humana. Sobreviventes emergiram física e emocionalmente marcados, assombrados pelos horrores que testemunharam. O Holocausto forçou uma análise sobre os perigos do ódio desenfreado e as consequências da indiferença. O Massacre de Nanquim e a Ferrovia da Birmânia expuseram as realidades brutais da guerra na Ásia. Essas atrocidades destacaram a vulnerabilidade das populações civis durante tempos de guerra. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram o princípio da responsabilidade individual por crimes contra a humanidade. As convenções de Genebra foram fortalecidas para fornecer maior proteção a civis e prisioneiros de guerra. A passagem do tempo pode atenuar as arestas da memória, mas jamais deve apagar as lições aprendidas. Devemos nos lembrar das vítimas, os 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto, as centenas de milhares massacrados em Nanquim, as incontáveis almas perdidas na Ferrovia da Birmânia. Devemos honrar sua memória confrontando os capítulos sombrios do nosso passado. Mas a lembrança não é suficiente. Devemos combater todas as formas de intolerância, discriminação e ódio. Os horrores da Segunda Guerra Mundial servem como um alerta severo do que pode acontecer quando o ódio e a indiferença podem florescer. Ao lembrar o passado, podemos construir um futuro onde a dignidade de cada ser humano seja respeitada e protegida.